Seja muito bem-vinda a mais uma Live Zen. Eu sou a Ana Torquete, a pessoa responsável aqui por esse perfil, por esse espaço de troca, de crescimento, de acolhimento para nós mães e para quem mais quiser estiver aí, né, à frente da educação de crianças. Então, tô vendo que vocês estão chegando aí, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar na Live Zen, né, que é esse espaço aqui do Educar Zen, para a gente poder encontrar os caminhos para deixarmos de sermos mães tão reativas e aprendermos a sermos mães mindful, né? Então, nesse espaço aqui da Live Zen hoje, a gente falaria, na verdade, sobre 5 mitos, né, sobre disciplina que te fazem explodir. Mas aí eu já vou antes de eu continuar aqui, a Patrícia perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim. Todas as lives do Educar Zen ficam gravadas, inclusive, se você não viu, né, alguma das últimas lives aí que possa te interessar de alguma forma, depois vai lá no meu feed que você vai encontrar. Então, gente, eu tinha falado pra vocês que a gente ia falar de 5 mitos, né, mas eu recebi hoje, né, na verdade ontem, a notícia de que eu conseguiria um encaixe em uma consulta que eu tava esperando há um tempo, que vai ser daqui a pouco, então eu não vou conseguir me estender tanto, vai ser uma live um pouquinho mais curta de hoje. Vou pedir licença para eu fazer 3 mitos, e aí se vocês quiserem que eu fale dos outros 2 que eu tinha pensado, a gente pode fazer uma live extra, uma live à parte, tá bom? Tá certo, Patrícia, depois você assiste então, tá bom, querida? E aí, gente, a Live Zen, né, é esse espaço de troca, tá? Eu sempre gosto de salientar isso. Eu não sou a dona de verdade nenhuma, né? Então eu tô aqui para poder trazer o meu ponto de vista, né, aquilo que se conecta com o método que eu criei, que tem sido muito positivo na vida de muitas mães, na minha própria experiência com a maternidade. Mas, obviamente, a gente tá aqui para aprender juntas. Então, a participação de vocês, para mim, é um grande presente. Isso enriquece, né, esse momento aqui, que por mais que tenha um formato meio de aula, não é uma aula, né, enfim, verticalizada, que a professora sabe tudo, o aluno não sabe nada. Não, a gente tá aqui para aprender juntas, né? Eu sou professora e aluna e você também. Então, é isso, vamos começar aqui, né? A gente vai falar sobre disciplina, que é uma coisa muito importante, muito relevante. Quando a gente tá falando em educar crianças, né? Mas a verdade é que muitas ideias do que a gente tem sobre o que é disciplina não são verdadeiramente eficientes no processo de educar crianças. A gente precisa entender o que é educar, né? Educar, será que é eu transpor os meus valores para o meu filho e fazer uma mini cópia de mim mesma? Porque se essa for a minha percepção do que é educar, se para mim educar, né, é simplesmente querer que o meu filho seja um mini eu, então talvez, né, essas estratégias de disciplina que eu vou desmitificar hoje, elas funcionem. Mas eu acredito fortemente que se você tá aqui no Educar Zen é porque você tá pensando em educação de um lugar muito mais profundo, né? Você não tá esperando ou você tá tentando abrir mão dessas expectativas de que o seu filho esteja sempre atendendo, né, às ideias que você tem, aos valores que você tem, ao que você deseja para ele. A educação, na perspectiva do que eu desenvolvo aqui no Educar Zen, é ensinar a ser livre, o que definitivamente não é ensinar a ser libertino. A liberdade que eu trago aqui e que eu quero, né, te incentivar a levar também para o seu processo de educar a sua criança é uma educação, né, é uma liberdade de pensamento, é uma liberdade de ser, é uma liberdade de agir, sempre tendo como base o respeito a si próprio e ao outro. Né? A educação como a gente conhece, eu passei muitos anos da minha vida trabalhando em escolas, então inclusive essa educação formal, a educação das escolas, ela é uma educação muito castradora, ela quer que todo mundo seja igual, que todo mundo esteja encaixado, né? Tem uma música do Pink Floyd que fala sobre isso, aquela uma das mais famosas, né? Another Brick in the Wall, que é seja um outro tijolo na parede, né? Não seja você.
Apenas entre numa forma para se encaixar. E a minha mãe, né, ela cometeu muitos erros como mãe, como eu também provavelmente estou cometendo. Muitos deles, com certeza, eu ainda não sei que estou cometendo. E como você também, e a sua mãe, e todas as mães do mundo, né? Mas teve uma coisa que ela fez por mim, pela minha irmã, e que eu acho que foi um dos maiores presentes que ela nos deu, foi a oportunidade realmente da gente sermos livres para sermos quem somos. E isso fez com que eu desenvolvesse um respeito enorme por mim mesma. Mas a verdade é que a disciplina, como ela é imposta às nossas crianças, na maior parte das vezes, ela é uma cortadora de asas. A gente está esperando que os nossos filhos se encaixem. Então, o que é disciplina, Ana? Vamos pensar aqui juntas. O que é disciplina? O que vocês acham que é disciplina? Né? Se você tivesse que definir o que é disciplina na educação, é um conceito abstrato, né? E algumas pessoas, elas vão ter aí uma visão que às vezes não tá tão coerente com a sua visão. A Fernanda falando aqui para ela é ser livre, né? A disciplina é ser livre com responsabilidade. Interessante. Algumas pessoas vão entender a disciplina como controle, né? Como retirada de autonomia da criança. Como fazer o que eu estou dizendo que você deve fazer, né? Por meio de regras que não são flexíveis, regras que devem ser cumpridas e ponto final, pronto e acabou, né? Algumas mães, alguns pais, inclusive usam esse tipo de expressão, o que eu mandar e pronto e acabou, ponto final, não é assim? Outras, como eu, né? Como o que a Fernanda também relatou aqui, vão ver a disciplina como um conjunto de diretrizes para o bem-estar coletivo. Toda criança, e mais do que crianças, todas pessoas precisam de disciplina. Eu falo muito com as minhas alunas no MESEM, por exemplo, né? Assim, é uma coisa paralela aqui, uma faceta paralela sobre a disciplina e sobre o tanto que é importante a gente ter disciplina. Mas eu falo com elas assim, olha, vocês chegam aqui no MESEM, né, muito motivadas a aprender a praticar mindfulness comigo. Vocês têm ali motivos muito fortes para fazer isso, então tem uma motivação muito grande. Eu desejo essa transformação. Mas o que vai realmente fazer com que você pratique mindfulness não é essa motivação. A motivação ela faz assim, ó. Tem dia que a gente tá mais motivado, tem dia que a gente tá menos. Mas é a disciplina. A disciplina, ela precisa ser um compromisso com o nosso bem-estar e com o bem-estar coletivo. Porque a gente não vive sozinho, a gente não tá isolado no mundo. Carla falando aqui, ó, primeira vez na live, nossa, eu sou assim. Então, fica aqui com a gente, Carla, pra gente poder abrir a nossa mente sobre essa perspectiva do que é a disciplina. Né? A disciplina, na minha perspectiva e no que eu vou trazer aqui para vocês, ela funciona mais como limites e não como regras rígidas. Mas são limites construídos com consciência, com intencionalidade. Sabe assim, regras que não fazem sentido nenhum e que só existem para poder realmente controlar as pessoas, né? A gente tem esse tipo de regra. É no seu trabalho, é na sociedade como um todo, é na escola, né? Enfim, regras assim acontecem o tempo todo. E se a gente pensasse na disciplina como esses limites que existem e que estão associados a reais necessidades que a gente precisa ter, né? Que a gente tem e que ajuda a gente, então, a lidar com essas necessidades de uma forma saudável. Por exemplo, pode ser uma concepção de disciplina na sua casa, por exemplo. A criança tem que comer o que está no prato. Tem muita criança passando fome no mundo. Então, você tem que comer. Você só levanta da mesa se você tiver terminado de comer. Talvez você já tenha até se liberado um pouco disso daí. A gente tem falado muito sobre isso, quem trabalha com educação, com introdução alimentar, com coisas do tipo, né? E a gente tem feito aí uma mudança de mentalidade em relação a isso. Mas talvez você tenha vivido isso quando você era criança. Né? Talvez você tenha sido obrigada a comer. Então, é um tipo de disciplina extremamente violenta, que não faz sentido, né? Que invade a outra pessoa, o corpo da outra pessoa, o direito dela, né? De lidar com
algo muito íntimo que é a minha saciedade. O que eu consigo comer, o que eu dou conta, né? Então, esse é um tipo de disciplina que me parece castrador, né? Porque tira do seu filho a possibilidade de ser autônomo, de perceber a si mesmo, de perceber o seu próprio corpo, de perceber se eu quero continuar comendo ou não. Aí depois, lá na adolescência, né? A criança, o adolescente, a menina, né? Principalmente mulheres, isso acontece mais com mulheres, mas com homens também. Então a menina, a adolescente lá, ela começa a ter compulsão alimentar, ou ela começa a ter traços ali de bulimia, de anorexia, aquela relação truncada com a comida. E por quê? Vamos fazer né? Vamos rebobinar a fita. Disciplina castradora, ao invés de disciplina para libertar, para se organizar, para se libertar, né? Agora, um tipo de disciplina que é saudável é comer sem eletrônicos. Esse tipo de... Existe aqui uma, digamos que uma razão para comer sem eletrônicos que é fundamentada pela ciência e que realmente vai nos ajudar a desenvolvermos hábitos que nos levam ao bem-estar pra gente, para as pessoas com as quais a gente se relaciona, pra gente estar mais conectado com o que a gente come, pra gente poder entender, né, se eu tô com fome ainda, se eu não tô, se o que eu preciso comer aqui agora é um arroz com feijão para poder me dar mais nutrição, ou se não, o que eu preciso aqui agora é comer alguma coisa mais leve, tô sentindo que meu corpo tá pesado, que ele precisa, né, dar uma... Sabe? Então, assim, a disciplina, ela é uma aliada, se ela for uma aliada, se ela for algo pra te castrar, né, para te desconectar de quem você é, para desconectar os nossos filhos de quem eles são, aí é pesado, não vale a pena. Marcela, querida, que bom que você tá aqui, seja bem-vinda. A Lidiana falando, ó, nem eu como todas as vezes, exatamente, mas às vezes a gente espera dos nossos filhos, Lidiana, uma disciplina que nós mesmas não temos porque é incompatível com a nossa natureza, com o ritmo das coisas também. Né? E por que isso acontece? Porque a gente está numa cultura adultista. A gente vê a educação como um recurso para domesticar crianças, para domar crianças, para a criança me dar menos trabalho, para ela me incomodar menos. Né? É uma cultura e um processo de educar, que eu não gosto nem de falar que isso é educação, centrado no adulto. Né? E, na verdade, isso até tem alguns resultados, mas é a curto prazo. Né? Porque as crianças, elas são seres incríveis. Elas são seres extremamente livres, né? Elas são seres realmente muito barulhentas e também seres imprevisíveis. Então, assim, se eu estiver tentando domesticar um ser livre, como as crianças são, como nós somos, porque nós somos crianças, só que a gente foi domesticado. Aí a gente perdeu muito da nossa essência, aí a gente vive perdido na vida, a gente vive uma vida meio sem sentido. O que eu vou fazer? Eu não gosto do meu trabalho. O que eu tô sugerindo aqui é que a gente faça uma mudança de mentalidade pra gente poder educar uma geração de crianças que vai ser mais feliz, que vai estar mais integrada a si mesma, mais conectada a quem é no futuro. Então, se a gente puder olhar, às vezes não é o seu caso específico, na sua casa, mas também somos resultado de uma cultura. E a cultura que nos educou, né, era uma cultura muito baseada, como eu venho dizendo aqui, em regras sem razão. E aí, se a gente for agora, como mãe aqui, tentar colocar determinadas perspectivas aí do que é disciplinar uma criança na educação das nossas crianças, tendo em vista também que o mundo mudou muito e que as crianças elas estão bem mais pra frente, bem mais donas de si, com muito mais vontades, com muito mais desejos do que nós éramos, né? Porque a gente tinha menos acesso a tanto estímulo como tem hoje. Então, a gente vai tender a ser uma mãe mais explosiva, a gente vai tender a ser uma mãe mais reativa, simplesmente porque é incompatível com o que as crianças são, regras que não funcionam, né? Que são aí essas regras que tentam não disciplinar, mas domesticar, domar uma criança, como se uma criança fosse um animal selvagem, né? E que a gente vai se colocar numa coleira. Eu sei que é meio duro isso que eu tô falando, mas é isso que acontece em muitos casos. E isso gera
muito, muito, muito atrito, gera muita frustração né, nas mães e leva a explosões, leva a reatividade. Porque simplesmente não é factível, não é possível fazer desse jeito, né? Então, eu tenho uma pergunta importante para te fazer. E essa pergunta é a seguinte: para o que você está educando o seu filho? Você está educando o seu filho para que ele seja uma mente livre, uma mente responsável consigo e com a sociedade, uma mente pensante? Ou você está educando o seu filho para ser uma mente adestrada e obediente? Porque essa obediência toda, ela pode ser até interessante aqui nesse momento. Mas pensa a médio e a longo prazo. Que tipo de pessoa que você quer que seu filho seja? Pensa nesse futuro que tá batendo ali na porta, porque a infância ela é assim, ó, eu sempre falo, a infância é um instante. E me conta aqui nos comentários, qual que é o filho que você está educando? Né? Para ser essa mente livre, essa mente responsável, essa mente reflexiva no futuro, essa mente autônoma, ou para ser essa mente que tem que sempre alguém mandar fazer alguma coisa para poder conseguir fazer? Né? Essa mente sem criatividade, sem espontaneidade, essa mente rígida e essa mente obediente, né? Aquela pessoa que vai ficar obedecendo ali. Enfim, nunca vai ter um exercício de liderança. E não falo de liderança assim, de liderar uma equipe, eu não falo só disso. Eu falo de liderar a si mesmo. Tá? Pensa aí, o que você quer? Tô vendo que vocês estão comentando aqui, ó. Saldanhara querida, mais uma vez aqui com a gente. Não faz muito sentido. Correa Celciana da Cruz. Oi, amada, como faço para poder ter acesso ao seu treinamento? Ó, agora as vagas estão fechadas, mas em breve eu vou abrir as vagas, a gente vai ter uma oportunidade bem interessante para vocês. E aí eu vou dar notícia, tá? Muito em breve, no início de fevereiro. Catarina, olá, Ana. E quando nós tentamos educar o filho livre, mas o resto da sociedade nos sabota o tempo todo? Isso é muito desafiador, né, Catarina? Eu acho que eu vivo isso, você também vive. Eu acho que todas as mães que estão fazendo esse movimento, né, de criar crianças, de educar crianças autônomas, o que não significa crianças libertinas de jeito nenhum. A gente precisa estar pensando muito, a gente precisa estar muito conectada com os nossos valores para poder fazer isso. Isso é muito trabalho interno, né, que a gente precisa ter. Só que muitas vezes as pessoas ao nosso redor, elas estão lá, né, exatamente seguindo o ritmo dessa sociedade adoecida. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente se fortalece emocionalmente, a gente fortalece a nossa própria mente, a gente fortalece as nossas próprias emoções, para a gente estar muito conectada com a gente, com a nossa intuição, né? E esse é o terceiro mandamento da Mãe Mindful, é você estar fazendo esse exercício que o Mindfulness proporciona, a autocompaixão, né? As práticas que eu ensino tem muito ajudam a gente muito a desenvolver isso, que é essa conexão com quem eu sou. E aí eu tô tão forte nos meus valores que eu não fico atordoada com as vozes ao meu redor. Agora, tem uma outra coisa que é muito importante, que é você andar com quem vai te levar mais longe, que é também um dos mandamentos da Mãe Mindful. A gente tá nadando contra a maré, né? A gente é a primeira geração de mães fazendo essa autoanálise profunda, revisando, né, os paradigmas de educação de várias gerações que nos antecederam, com base em informação. Eu sempre falo, informar-se e reformar-se. Então, a nossa base aqui é informação, mas também reforma íntima, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Não é só conhecer a mim mesma, mas me desenvolver. E vai ficar muito mais fácil fazer isso se a gente estiver caminhando com pessoas que nos levam mais longe, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está aqui nessa troca, eu com vocês, a gente está se nutrindo, porque eu nutro vocês e vocês me nutrem de volta. Entende? E isso faz com que a gente, né, mantenha esse mindset, essa mentalidade mais... Então, mesmo que as pessoas ao seu redor, seus familiares, não estejam assim... Né? Às vezes até a escola da criança, muita escola ultrapassada, eu falo isso com conhecimento de causa, né?
não tem muito tempo que eu deixei as escolas exatamente por não conseguir me encaixar nessa visão tão obsoleta de educação. Não todas, existem aí pedagogias maravilhosas que eu sou fã, né, e que eu pretendo poder dar oportunidade ao meu filho de, enfim, ir para essas escolas, mas a gente sabe que nem sempre é possível. Então, que a gente, nós, mães que estamos fazendo isso, né, e outros educadores também, tem muitos educadores que não estão nesse processo da educação privada, né, da educação familiar, mas na educação nas escolas, que também estão com essa mentalidade, a gente precisa andar junto, a gente precisa estar junto como a gente está fazendo aqui agora, a gente precisa participar de grupos que nos nutram, né? Lidiana, acho que tenho uma mente livre, mas acabo cometendo vários erros. Ô, Lidiane, eu também, viu? Vou te falar que não tem mãe perfeita, não. Todas erramos, foi o que eu falei. Eu acho que eu tento ser muito coerente com o que eu acredito, mas assim, eu tenho certeza que quando o Francesco crescer, e eu espero que isso aconteça, né? Que ele possa me contar também, enfim, espero também estar consciente desses erros ao longo do processo, mas eu espero que ele possa me falar sobre coisas que eu errei e que, se ele vier a ter filhos, que ele também faça o papel dele, né? Que ele dê os passos adiante para um mundo melhor, uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais compassiva, né? Então a gente tá aqui também para poder pensar nessas coisas. Saldanhara vai ter que sair, querida, então você assiste depois, tá? Um grande abraço, muito obrigada. Ana, gostando muito dessa partilha. Como que a gente identifica uma criança libertina de uma criança autônoma? Isso não é tão simples, você sabe por quê? Porque as crianças, elas não têm essa noção que nós temos, né, do que é eticamente aceitável. Então, às vezes, seu filho não tá querendo emprestar o brinquedo, e aí você fica achando que ele é uma criança, que ele não é uma criança exatamente autônoma, que ele não é uma criança bem resolvida, que ele não é uma criança, que ele é um libertino. E aí eu te digo o seguinte, ele é só uma criança fazendo ali as suas tentativas, ele não tem capacidade, né, até, sei lá, os 6 anos de idade, mais ou menos, nem de entender que existe esse outro, de ter essa atenção compartilhada para poder brincar com o outro e dividir alguma coisa. Nós também somos egoístas em diversos momentos. Tem coisas minhas que eu vou ficar chateada se alguém entrar aqui na minha casa, e olha que eu sou uma pessoa bem... Quem me conhece sabe, o famoso quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa bem desapegada a coisas materiais, mas assim, vai ter algumas coisas, né, por exemplo, ó, deixa eu pegar um negócio aqui. Eu tenho pouquíssimas maquiagens hoje em dia, já fui uma pessoa super da maquiagem, mas o meu único negocinho de sombra, estojinho de sombra que eu tenho é esse aqui. Se alguém vier aqui pegar, eu acho que eu vou ficar chateada, porque eu gosto muito dele, é o único que eu tenho, né? Então, assim, não pensa em como identificar uma criança libertina, né, ou uma criança que tá tendo um excesso de permissividade de uma criança autônoma. Pensa nas pessoas que estão educando essa criança. A gente tem que descentralizar o nosso olhar do resultado da educação na criança e olhar para o nosso próprio comportamento. Porque somos nós que estamos fazendo esse processo, né? E que estamos dando tom aí para essa dinâmica, tá? A maioria das coisas que as crianças fazem, como, por exemplo, não querer emprestar o brinquedo ou não querer tomar banho, é normal. A Cristina falando que chegou agora. Não chegou tarde, não. Tem muita coisa pra gente falar aqui ainda, querida. Barbieri Raposo. Como fazer quando ele mente? Como saber que estão falando a verdade? Isso é um processo, assim, depende, né, do contexto. Mas aí eu vou te convidar a pensar no porquê que uma criança tá mentindo. Por que crianças mentem, né? Por muitas razões. Esse porquê é que você precisa identificar. Porque aí você vai ter mais clareza se existe um problema ou não. Porque a mentira nem sempre é um problema. Nós também falamos mentiras, gente. Tem uma mentira aí que é muito saudável, que é uma mentirinha social, né? A gente, sei lá, às vezes alguém te pergunta, tudo bem? Aí você não quer se aprofundar, você fala, joia, e você? Não é, isso não acontece? Ou se a sua amiga, um colega de trabalho, nem vou falar de uma amiga, não, um colega de trabalho cortou o cabelo, pergunta a sua opinião, você não gostou tanto. Você precisa falar assim, ficou horrível? Não, então tem algumas umas mentirinhas sociais que são positivas, né?
Então não vamos colocar a mentira como um grande problema, tá? Vamos pensar assim, por que a criança tá mentindo? As crianças mentem porque elas estão criando coisas na cabeça delas, elas estão imaginando, elas estão no universo do lúdico. Vou falar de 2 motivos, tá? Pra gente poder continuar aqui. E uma outra razão é porque elas estão sendo tão criticadas, tão julgadas, elas estão recebendo tantas punições, tantos castigos pelo que quer que elas façam, que elas mentem para se proteger. Isso também acontece. Então, entender o porquê da criança estar mentindo é mais importante. Vamos ver aqui. Maria Clara, que maravilha, a educação respeitosa salvou meus filhos de quem eu era. A gente se transforma muito, né, Maria, nesse processo. A Lidiana falando às vezes por medo, exatamente. Exatamente. E aí eu falei pra vocês, né, que eu separei aqui 3 mitos sobre disciplina na educação pra gente poder conversar e pra gente poder entender, né, o porquê que são mitos, por que isso não funciona, tá bom? Então vamos lá. O primeiro mito, né, a primeira coisa que as pessoas falam muito por aí e que levam a gente a sermos mães mais reativas, porque a gente compra essa história e essa história não tem sentido, né? Primeiro, precisamos frustrar nossos filhos para que entendam que não podem ter tudo o que querem. Quem aí já ouviu ou já até agiu com base nessa ideia de que a gente tem que frustrar as nossas crianças para que elas entendam que a vida é difícil, que não dá para ter tudo o que a gente quer? Quem aí? Me conta aqui nos comentários, gente. Olha, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Por que isso é um mito? É um mito porque, assim, a vida já é muito frustrante por si só, né? E vai ser impossível o seu filho ou qualquer pessoa desse planeta, eu, você, ninguém tem tudo o que quer, né? Ninguém tem tudo o que quer. Então, você não precisa criar situações para o seu filho se frustrar, para que ele entenda que ele não pode ter tudo o que ele quer. A própria vida vai trazer isso. Você vai precisar dizer nãos coerentes, que fazem sentido, porque é para a segurança dele, porque é uma forma de respeito a você, ao outro, a ele mesmo. Você vai precisar fazer isso. Então, assim, você não precisa que tudo se torne, né, um motivo para você causar frustração no seu filho. Outro dia eu recebi uma mensagem na caixinha de perguntas de uma mãe falando assim, olha, meu filho tem 1 ano e 3 meses, ele tá tendo muita dificuldade na adaptação escolar e eu tô querendo tirar ele, meu coração tá mandando tirar, porque eu tô sentindo que não é o momento ainda, mas eu fico com medo dele não aprender a lidar com frustração. Gente, não é assim que funciona, né? A gente precisa dar esses nãos que vão levar a criança a ter que lidar com a frustração quando isso tiver sentido, quando fizer sentido. Por exemplo, hoje meu filho queria quebrar meu óculos, ele queria ficar fazendo assim com... Não! Aqui é um limite do que é meu, né? Mas se ele quer, como por exemplo essa semana aconteceu, ele tá aprendendo, né, a tomar o suco com um copinho assim. E aí ele pegou a colher do que ele tava comendo e começou a tomar o suco com a colherzinha. Aí a minha mente, muito cartesiana, muito, né, linear, de como que os processos devem ser, já pensou assim, filho, não, tem que fazer assim. Se eu tirasse aquela colher da mão dele, ele ia fazer um show, ele ia dar uma birra, isso com certeza. E aí eu pensei, né, peguei e refleti, não, eu tenho que ensinar meu filho agora, nesse momento, porque assim, a sociedade espera que ele beba no copo assim, que não é o certo tomar com a colher. Deixa ele experimentar. Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô falando? Então, assim, a gente tem uma dificuldade de lidar com o desejo dos nossos filhos, com os quereres, exatamente porque a gente ainda tá esperando que os nossos filhos sejam o que as nossas expectativas estão dizendo que eles deveriam ser. É muito saudável que uma pessoa deseje, que ela queira alguma coisa, que ela tente alcançar aquela coisa, que ela sinta o prazer da recompensa por ter conseguido aquela coisa.
Então, em alguns momentos, o seu filho será frustrado. Em outros momentos, né, é isso. Tenha essa conexão com a sua intuição, a sua conexão com o seu filho. Tenha informação para você entender que não faz sentido que você tenha que frustrar o seu filho o tempo todo, para ele aprender que as coisas não são como ele quer. Né? A gente às vezes vai tolindo tanto a criança de fazer o que ela quer. Volto a dizer, não estou dizendo que você tem que deixar ele fazer tudo que ele quer, lógico que não. Mas muitas das coisas é parte do nosso processo do educar mindful, permitir que eles façam. Aí, eu dei muito tempo aula para adolescente também, né? Trabalhei com muito adolescente. Uma das maiores reclamações das famílias de adolescentes é: Ana, o que eu faço? Meu filho é extremamente passivo. Esse menino não tem vontade de fazer nada, sabe? Nada ele se engaja. É tudo, nossa senhora, morto-vivo. Então, eu conto ou vocês contam por que isso acontece? Porque os quereres foram tolhidos. Seja frustrado, faça o que eu quero. Entende? Então, essa nossa mania de controle, essa nossa dificuldade de aceitar, né, a curiosidade da criança, a necessidade dela de explorar, por exemplo, principalmente ali até os 4 anos, faz com que a gente desenvolva ali, né, que a gente estimule um comportamento passivo na nossa criança. Né? É um comportamento de que tudo é não. Então, é muito diferente, né? A gente falar não porque uma coisa é perigosa, porque uma coisa realmente não é aceitável, e a gente tá sempre querendo frustrar a nossa criança, né? Maria Clara falando aqui, ó. Eu sempre digo, filho, eu nunca vou brigar com você por nada que tenha acontecido. Você pode sempre falar a verdade pra mamãe. Que é aquela máxima, né, Maria? Você quer que o seu filho, quando ele fizer alguma coisa de errado, porque ele vai errar, né? Assim como você, como todos os seres humanos. Você quer que ele corra de você ou para você? Né? É um pouco sobre isso. Se a gente não aceita ali a criança errando, a criança experimentando, a criança... Ele provavelmente vai correr de você e vai começar a falar mentira e vai ser um adolescente passivo daqui a pouquinho. Né, gente? As coisas, elas têm lógica. Existem consequências para as coisas que a gente faz. Maria falando aqui, ó, que, né, a escola, a rua, a vaga do trabalho, tudo vai frustrar o seu filho, exatamente. Seja o porto seguro. E não a pessoa que está voluntariamente estimulando frustrações. Porque essa frustração, ela vira um estresse, essa gratuita, ela vira um estresse pra você e pra criança, que assim, você não precisa adicionar essa dose de cortisol aí no seu corpo e no corpo dela. A Priscila falando, por que vai podando toda a capacidade criativa da criança? Exatamente, né? Tatiane, mas como temos... Mas temos que ser permissivos para eles frustrar, para eles não se frustrarem. Vamos falar sobre isso agora. Gigi falando, estou nessa fase da frustração, muito choro, não sei como reagir com esses choros públicos. Gente, vocês estão inscritas na jornada Maternar Sem Estourar? Porque a Maternar Sem Estourar é exatamente pra gente entender como que a gente lida com isso. Mas também tem lives aqui, tá? Tem a live da birra que eu fiz essa semana, acho que vale a pena dar uma olhada. E tem a live do não, né? Porque eu tô vendo que vocês estão falando aqui do não, que eu também falei do não. Tem uma live que eu fiz mais tempo atrás, que é o não é não. É isso, não é não. Acabou. Você não tem direito de reclamar, de responder, de argumentar. Não é não. Então dá uma olhada lá também, porque esse também é um conteúdo que vai te ajudar a abrir a cabeça aí. E aí, né, vocês perguntaram aqui agora, e a questão da permissividade? Então quer dizer, né, que se eu, enfim, não frustrar meu filho, eu vou ser uma mãe permissiva? É um outro mito que surge, né, gente? A ideia de que educar com gentileza é ser permissiva. Porque a gente olha para a coisa como se fosse assim, ou eu vou ser autoritária ou eu vou ser permissiva. E aí, entre o autoritário e o permissivo, tem um monte de coisa que acontece aqui nesse meio. Eu gosto muito de pensar no caminho do meio. Eu passei uma fase da minha vida muito mergulhada em várias questões de autoconhecimento, de espiritualidade, de meditação. E assim, a minha vida se resumia àquilo. Né? Eu achei que foi saudável quando eu comecei a fazer um equilíbrio.
né? Sabe aquela coisa assim, um pouquinho de meditação, um pouquinho de vinho, sabe? É importante a gente encontrar um meio termo, né? A Gigi falando que depois que acabou de me conhecer, vai olhar as lives, dá uma olhadinha depois, tá, Gigi? Então, o que a gente pode falar sobre isso, né? Essa ideia, esse mito, né, de que educar com gentileza é ser permissiva, é dos mesmos criadores, sabe? Quem aí já tem criança um pouquinho mais crescida, né? Algumas de vocês talvez sejam mães de bebês, mas eu acho que todas nós ouvimos em algum momento assim, educar colo, dar colo estraga. Quem aí ouviu que dar colo estraga a criança? Isso aí é muito comum, né? Acho que todo mundo ouviu isso. Então é dos mesmos criadores, né? De que dar colo estraga, a ideia de que ser gentil com o seu filho é ser permissiva com ele, né? E a permissividade, ela não é uma característica da mãe mindful. Ela não é uma característica, né, da mãe que está educando com gentileza, que está procurando abrir a mente, que está educando um ser humano para ser livre. Volto a dizer, permissividade, libertinagem são coisas diferentes de consciência, liberdade e respeito, né? A mãe que está sendo permissiva, ela não gasta esse tempo que a gente está gastando aqui, ó, para poder refletir sobre como as minhas ações, elas trazem implicações para quem o meu filho vai ser, né? A mãe que está sendo permissiva, ela não tem esse olhar crítico, ela não tem ela não é reflexiva, ela não reflete sobre isso, sabe? Ela é extremista. Ela é como uma mãe autoritária, ela vai pro outro extremo, faz o que você quiser. Ai, tadinho, não, eu não quero frustrar o meu filho. A gente não tá aqui falando que a gente não quer frustrar o meu filho, a gente tá falando que a gente não vai causar frustrações onde não precisa haver frustrações. A gente tá falando aqui de estar tão conectada a essa criança, de estar tão bem informada, de estar tão conectada a nossa intuição, ao que é valor pra gente, que a gente sabe quando é sim e quando é não. Né? Para a mãe permissiva, tudo está permitido. E a gente está falando aqui exatamente que não é assim que a gente está se propondo a educar, né? Falei para vocês. Vocês conseguem entender a diferença entre Francesco, não, né? Eu preciso que você me entregue os meus óculos porque eu preciso enxergar, eu não enxergo praticamente sem óculos. Então, esse objeto aqui, ele é da mamãe. Eu entendo que você fique curioso por ele, mas eu não posso deixar você quebrar os meus óculos. Com licença, me devolve. É diferente de, não, Francesco, você não pode tomar o suco de laranja com a colher, porque colher é para comida. Vocês percebem? Não é diferente? Vocês percebem que em uma situação eu estou simplesmente me adequando a uma convenção social, que ele é uma criança que está aprendendo ainda a lidar com aqueles instrumentos ali, né? Eu não preciso dessa resposta para ele para que serve a colher. Ele observa, né? Ele é um cientista. Ele está interessado pelo mundo, por como funciona o mundo. Deixa ele descobrir, deixa ele experimentar, deixa ele treinar aqui a coordenação motora dele levando líquido para a boca, que é mais difícil do que levar sólido. Deixa ele. Agora, os meus óculos não. Faz sentido, gente? Eu quero que vocês me contem se está fazendo sentido isso. Vocês estão conseguindo entender, né, nesse espectro do que é a disciplina, como que a permissividade e, né, esse educar por meio do mindfulness são coisas completamente diferentes, né? Educar com gentileza significa que a gente vai romper com o modus operandi social de relações baseadas em agressão, em imposição. Porque não é só com a criança. Eu quero que você pense, tô vendo que vocês estão falando aí que sim, que faz todo sentido, que tá amando. Muito bom, gente. Obrigada pelo feedback. Então, eu quero que vocês pensem agora, vamos pensar, só pra gente expandir isso, né, de como que a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, principalmente nas nossas relações mais íntimas, né, a nossa relação com o nosso filho é uma relação muito íntima. Qual que é o modus operandi? Qual que é o padrão de relacionamento?
Pensa, né, em casais, por exemplo, que você tem realmente contato. Pessoas assim, não é casal do Instagram que posta foto linda e que parece, sabe? Tipo assim, casal de revista, não. Tô falando de gente, assim, às vezes, né, o relacionamento de uma amiga muito próxima, da sua irmã, o seu próprio relacionamento, se você tiver um companheiro ou uma companheira. Pensa nisso, nesses relacionamentos. Se você pensar no geral, talvez você até seja privilegiada e esteja né, envolvida em uma bolha de pessoas que estão se relacionando de forma muito saudável, de pessoas que têm como base do relacionamento o respeito e a gentileza, o incentivo ao outro para que ele seja quem ele é. Ver o outro brilhar é algo que não me dá ciúmes, me traz felicidade, não me deixa insegura, não me faz sentir que eu tô perdendo o controle, mas me deixa feliz. O diálogo honesto, né? O diálogo sem acusações, mas com a intenção de compreender e de respeitar e de chegar a um acordo, né? Como que as pessoas ao seu redor, quando a gente pensa nessa perspectiva de casal mesmo, como que eles se relacionam? Como que a maioria das pessoas de verdade, volto a dizer, não é a galera da rede social, não é quem tá postando na rede social, não. Como que as pessoas se relacionam? O modus operandi é a agressão. E quando a gente tá falando assim, não, com o meu filho eu vou me trabalhar, eu vou me reformar para que seja uma educação gentil, o que não significa que eu estou permitindo tudo, porque quando eu estou colocando os limites do que é aceitável e que não é, por exemplo, não é aceitável, Francesco, quebrar os meus óculos. Desculpa, não é aceitável. Eu estou ensinando ao meu filho a também aprender, né, a também desenvolver, isso é óbvio que é um processo, os seus próprios limites, a entender o que não é aceitável num relacionamento com outras pessoas, com os coleguinhas da escola, com o professor, com a própria mãe, não é porque eu sou mãe dele que eu posso fazer qualquer coisa com ele. Aí no futuro, num relacionamento afetivo sexual, e por aí vai, né? Tatiane, sim, estou conseguindo entender, mas está muita bagunça na minha cabeça até eu estabelecer isso permanente na minha cabeça. Tati, será que você está com um excesso de pensamentos? É por isso que eu sempre falo, né? A mãe mindful, ela pratica mindfulness, porque aí ela ajuda, né? Essa névoa de pensamentos a dar uma dissipada. A gente consegue, né? A prática de mindfulness nos ajuda a olhar para a nossa própria mente como se a gente estivesse observando essa mente de fora. A gente coloca em perspectiva os nossos pensamentos, né? E isso ajuda a gente a organizar, a entender o que né, eu tô repetindo só porque eu tô na inércia, porque fui ensinada assim, né? E é um processo. Então, é muita informação. É isso mesmo. Marcela falando que faz sentido. Advogada do paciente. Preciso muito lembrar disso com uma criança naturalmente mais desafiadora, que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, perca um pouco mais de senso, às vezes, de ficar na autoritária. Eu imagino que seja mais desafiador mesmo, né? E aí, assim, muito autoacolhimento também, viu? Muita autocompaixão nesse processo. Porque eu sempre falo isso, né? A autocompaixão, ela nos ajuda a reconhecer que a gente também sofre, que pra gente também é difícil. E aí, se a gente tá praticando a autocompaixão, a gente tem menos culpa, a gente tem essa cabeça menos, né, que a gente tava falando aqui agora, essa cabeça menos inimiga de nós mesmas, porque a nossa mente muitas vezes ela age como se ela fosse uma grande inimiga de nós mesmas, né? A Ana falando que é a mesma coisa com ela, tamo juntas. Tá vendo, gente? Quanto que é importante a gente estar com pessoas que estão no mesmo caminho que a gente? Porque a gente encontra, aí a gente fala assim, eu não tô sozinha, isso aqui é humanidade compartilhada. Isso aqui é libertador, né? A Ana. O filho tá na fase do videogame, fizemos combinados em relação ao tempo de jogo, mesmo avisando que tá acabando o tempo todo, toda vez é um estresse. Que tá acabando o tempo, toda vez é um estresse. Aí ele fica enrolando para desligar, e eu acabo mandando desligar na marra. Mas é o processo, né, Ana? Você tá aprendendo a fazer isso também. Uma coisa que é muito importante, né, quando a gente precisa tomar uma atitude como essa, assim, que no caso, talvez no momento seja o recurso que você tá conseguindo ter, é acolher a emoção da criança, né? Então, isso mantém a conexão acesa.
mantenha a conexão forte. Olha, eu sei que você vai ficar frustrado, eu sei que você gosta muito do videogame, tá? Eu entendo, eu também gosto muito de assistir as minhas séries, mas tem um momento que eu preciso parar. Isso é dar limite saudável, né? Isso é uma disciplina saudável. Então, assim, você acolhe a emoção da criança, você acolhe o que ela tá sentindo, você acolhe que aquilo é frustrante para ela, mas existem regras, né? Que são mais como diretrizes do que regras inflexíveis. E aí, pensando até nisso, né? Será que tem uma vez ou outra que dá para poder fazer algum ajuste? Uma coisa sobre combinados também, gente, que é importante a gente pensar, que os combinados eles são ótimos, mas na maior parte das vezes a gente faz combinados com as crianças, que é mais ou menos assim, ó, então, vai ser assim, assim, assado. Combinado? Né? O combinado ele precisa ser um ponto de encontro entre as necessidades e os interesses de ambos, tá? Então, só para poder ver que às vezes esse estresse todo é porque tem alguma coisa que não tá ajustada aí nesse combinado. Às vezes para ele não é um combinado, é uma imposição que ele tá ciente que é assim e que tem nome de combinado. Não sei se é o caso, tá? Só falando aqui para todo mundo mesmo. Maria falando que a filha tá entrando nos extraordinários 2 anos, muita paciência, meditação e exercícios físicos para segurar a barra. Isso mesmo, você tá no caminho. E gostei muito de que você falou extraordinários 2 anos e não terríveis. Achei maravilhoso, gostei. A Catarina falando, não levar a peito os comportamentos mais desafiadores, perceber que não é nada contra nós. Ontem mesmo eu postei um reel falando sobre isso, né? Que a pessoa, a mãe que está se cultivando ali, uma mãe mindful, uma das transformações que ela começa a perceber é isso. Isso aqui está muito desafiador, mas eu não estou jogando em um time oposto ao do meu filho. Não é contra mim que ele está fazendo isso, né? O Vinícius agora, ó, tem uma menina de 1 ano e 7 e o dizer não pra ela é complicado, faz birra, mesmo assim explica o porquê, né, sem saber se ela entende. Eles entendem muito mais do que a gente imagina, mas né, não é porque eles estão conseguindo entender que aquilo não pode, às vezes até o porquê, em teoria, né, que aquilo não pode, que eles dão conta de lidar com a frustração, né, Vinícius? Porque esse cérebro dessa criança de 1 ano e 7 meses está muito imaturo no que diz respeito ao desenvolvimento, né, da capacidade de regular suas próprias emoções. Né? É uma criança que não consegue lidar com a frustração. Se pra gente, às vezes, é difícil lidar com a nossa frustração, uma coisa que a gente queria muito, sabe? Então imagina para uma criança, né? É muito decepcionante, é por isso que ela tem essa reação. Então isso também ajuda, né? A gente entender isso. Lucila, a comunicação com a minha filha é ótima até ela ter que arrumar guarda-objetos. Aí é um terror. Nada funciona. Estamos neste processo, né, gente? Todo mundo. Bom, vamos lá. Último mito, né, sobre disciplina que faz com que a gente, quando a gente assume isso, quando a gente acredita nisso, isso faz com que a gente seja, né, com que a gente haja de uma forma mais reativa, com que a gente faça com que a gente ative a mãe reativa que existe dentro da gente. Impor limites com punições e agressões, né? Eu ouço de muitas mães assim, Ana, não adianta, o meu filho só me obedece, ele só cumpre os combinados na hora que eu grito. Parece que funciona o grito, e ele até funciona mesmo muitas vezes, né? Porque às vezes a criança ela tá ali tão imersa no que ela tá fazendo, e você grita, ela volta a atenção para você imediatamente. Você também vai voltar a sua atenção se alguém gritar com você, né? Só que o que acontece? A gente tava falando até da gentileza, da questão da permissividade, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a gente tem um cérebro social. O cérebro social, ele se desenvolve, né? A gente vive em sociedade. Então, o ser humano é um ser social, a gente precisa de estar em contato com os outros. Essa conexão é fundamental para a nossa saúde integral, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para a nossa sobrevivência, né? Então, assim, a gente já sabe, né? Se a gente parar para pensar, porque é uma coisa meio óbvia e que às vezes não fica tão óbvia, não é tão clara assim,
Exatamente porque a gente tá vindo de muitas gerações que estão dizendo que uma palmada não faz problema, eu não bato no meu filho assim. Às vezes eu só dou um beliscão, às vezes eu só dou uma palmadinha, sabe? Ou ainda, não, eu preciso gritar para ele poder me ouvir. Então a gente tem essa perspectiva de que a agressão, ela vai funcionar na hora da gente impor limites, na hora da gente ter disciplina, né? Ensinar o nosso filho a ter disciplina. É como eu falei, esses relacionamentos extremamente enviesados, né, que não são exatamente saudáveis que a gente presencia aí entre os casais, muitos dos casais ao nosso redor, né? As pessoas, elas tendem a ficar mais cooperativas entre si ou elas tendem a ficar mais reativas entre elas, né, conforme o outro tá sempre criticando. Pensa num cara, um marido, um companheiro que tá sempre criticando a esposa ou a companheira. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre, a comida não tá boa, mas você não vai fazer as unhas, tá sempre criticando, não, mas você vai sair com suas amigas e o nosso filho. Então, tem sempre uma crítica, tem sempre uma alfinetada. Isso faz com que essa mulher, ela fique mais aberta, mais disponível, mais interessada, ou com que ela fique mais reativa? Com que ela comece a perceber que aquilo não é legal, que a autoestima dela começa a ir pro espaço. Como é que funciona? Com as crianças é igual, gente. Criança também é gente. É a mesma coisa com as nossas crianças. O nosso cérebro é social. Ele precisa de afeto para poder se desenvolver de uma forma saudável, né? Ele precisa de segurança para poder se desenvolver efetivamente. Né? O contrário disso, o cérebro entra no sistema de luta e fuga. Então, o castigo, as ameaças que a gente faz, né, de que a criança vai perder alguma coisa que ela não gosta se ela não obedecer, tratar o filho aos gritos, dar umas palmadas, dar uns beliscões, nada disso vai fazer com que o seu filho seja mais cooperativo. E eu sei que pode parecer que faz, sim. Por quê? Porque a criança, ela entra no processo de medo. Né? Quando você faz tudo isso com seu filho, ele começa a te dar respostas que são interessantes para você, que são o resultado que você está querendo, por medo, não por cooperação. E aí eu volto a dizer, você quer que o seu filho seja uma pessoa que se construa ao longo do tempo até a sua vida adulta, que age motivada por medo, ou você quer aprender, você quer ensinar essa criança a desenvolver consciência do porquê que ela tem que fazer determinada coisa, do porquê que é positivo e importante fazer determinada coisa, o que se chama cooperação. Né? A cooperação, ela acontece quando a gente faz algo porque a gente vê sentido naquele algo, às vezes nem algo que a gente quer fazer. Né? Eu aqui em casa, por exemplo, a gente não tem ajuda aqui em casa. Então, eu e meu companheiro, a gente arruma a casa. Eu não gosto de arrumar a casa. Mas por que eu faço? Porque eu entendo que viver numa casa bagunçada é muito ruim. Né? Por que ele faz e eu faço? Porque a gente sabe que não é justo deixar só pro outro. Então, quando a gente ensina, e isso dá trabalho, a gente precisa repetir muitas vezes, como vocês estão vendo aí. Mas a gente está pensando numa educação a médio e longo prazo, num ser humano que está se construindo. E não num comportamento que eu quero necessariamente combater agora para poder ter um descanso. Às vezes vai acontecer e tá tudo bem. Mas qual que é o padrão? Né? Eu quero que vocês pensem nisso. Qual que é o padrão que está conduzindo esse processo de educar? Então, assim, o medo, né, ele faz com que essa criança, ela sinta que tem sempre um perigo iminente. Tem sempre alguma coisa, ela entra nesse processo de luta e fuga, né, que quando ele é muito constante, ele se torna um processo de estresse crônico, um monte de cortisol ali no corpinho do seu filho. E isso, gente, a médio e longo prazo, tem pesquisas, né, que mostram aí os cérebros de adolescentes que foram submetidos a isso com muita frequência na infância, e são cérebros que não se desenvolveram satisfatoriamente para a idade. Né? O córtex pré-frontal, ele não se desenvolve satisfatoriamente, porque o cérebro está sempre tentando sobreviver.
Se você tá com medo, você tá no modo sobrevivência. Você não tá no modo desenvolver criatividade, desenvolver afetividade, desenvolver cooperatividade, se tornar mais inteligente, mais consciente. Quando a gente tá no medo, o medo é um mecanismo muito importante para o nosso organismo e para a nossa sobrevivência, mas para quando tem um perigo real. Se você, né, tá achando ainda que punir o seu filho, agredir por meio de gritos e de palmadas é o que funciona, então você tá nessa perspectiva aí, né, você tá, na verdade, conduzindo esse processo de educação baseado no medo e não no respeito. E aí, o que costuma acontecer? O que eu recebo de muitas mães de adolescente? Meu filho não se relaciona comigo. Eu tenho um vídeo até que viralizou, que é, talvez você tenha visto, que é de um pai, é uma imagem de um pai que pede pro filho adolescente, o menino tá, tipo, falando no celular, e ele pede pro filho adolescente um abraço. O menino guarda o celular e dá um abraço no pai. Mas, se você for lá e ler os comentários, a grande maioria de pessoas, né, desabafando, falando das suas dores de não conseguir fazer isso com pais que foram muito violentos, mães e pais, né, que foram muito violentos com as suas crianças. Que usaram a agressividade, né, ou as punições como uma ferramenta para disciplina. Isso não conecta as pessoas. Seu filho não vai ser criança para sempre. Eu tenho certeza que você quer que quando ele chegue na adolescência, ele esteja interessado, ele tenha paixões, né? Não, ele é muito apaixonado por o que quer que seja, né? Não é a nossa função definir do que os nossos filhos vão gostar. Mas é muito rica, é muito motivador, é isso que faz a gente se sentir vivo, assim, eu tenho uma paixão, eu me aprofundo naquilo. Então, é isso que você quer? Né? Você quer que seu filho ele esteja com esse cérebro emocional desenvolvido adequadamente? Você quer ter um relacionamento positivo com a sua criança? Então, essa disciplina baseada em autoritarismo, ela não vai funcionar. A gente vai ter uma outra live essa semana que é mãe líder versus mãe chefe, pra gente poder mergulhar ainda mais nesse assunto. Arthur falando, quanto mais crítica, mais insegurança. Aí quando a gente age na base da insegurança, deixamos de nos desenvolver, exatamente. Quanto mais, né, você tá ouvindo crítica o tempo todo, ninguém... Gente, é uma ideia absurda essa, de que as pessoas, elas se desenvolvem quando elas são criticadas. Algumas poucas pessoas que têm uma motivação interna fora da curva, até sim. Mas a grande maioria das pessoas, principalmente crianças vulneráveis à imagem que você faz dela, porque assim, as nossas crianças, elas enxergam a si mesmas de acordo com o que nós expressamos sobre elas. Não funciona. Luciana, a cooperação parece que desapareceu na minha vida, gente. Meu Deus, estou perdida. Você não tá perdida, você tá se encontrando, você tá aquilo. Gigi, esse terceiro é a cereja do bolo pra mim. Estou passando por isso. Moro com a minha mãe, pra ela tudo é palmada, vai resolver. Já falei que não vou bater, então é só luta. E aí, Gigi, é o que eu falei, né, no início da nossa live. A gente precisa estar juntas aqui, porque a gente tá nadando contra a corrente. Eu sei que às vezes a gente começa a entrar numa bolha de mães que estão pensando nessa perspectiva e fica parecendo que tá todo mundo educando assim, só que não tá não, gente. Eu já li cada coisa, o povo me manda cada coisa, às vezes os vídeos aqui que eu posto, eles saem, né, do escopo aqui dos meus seguidores, vai tipo pra aba explorar do Instagram, e aí aparece cada coisa de chorar. A Tati falando, né, que pena das crianças, que é triste isso, e é mesmo. O Gigi falando, meu filho já confunde tudo com luta, ele pensa que a vida é como luta de videogame. Aí também, o Gigi, importantíssimo você dar uma sondada, né, e fazer escolhas mesmo, assim. É o nosso papel como mães também, definir ao que o nosso filho vai ter acesso por meio das telas, né, porque é um universo assim, gente... Tem muita coisa positiva aí pra gente ver por meio da tela, mas também tem de tudo mesmo, né? A gente precisa fazer esse controle. Gleice, tem uma live que eu fiz semana passada sobre birra, depois dá uma olhadinha lá.
Ana Paula, bom dia. Nessa pauta que você falou agora, como eu vou agir com ele neste momento? Como devo pedir ou agir? Por você pede de todas as formas ou faz que não escuta, ou reclama ou responde depois. A gente precisa primeiro entender, Ana, que a gente está falando aqui de um processo. Quando a gente está falando desse processo, quando a gente está assumindo esse tipo de perspectiva, a gente precisa ficar mais presente no processo do que no resultado. Isso que você tá querendo ainda você quer mais ou menos, é como se fosse assim, Ana, beleza, eu entendi que é muito melhor pra mim e pro meu filho, pra nossa relação e pra cada um de nós como indivíduo fazer dessa forma. Mas eu ainda quero que ele me obedeça imediatamente, porque é muito cansativo pra mim. Então é um pouco sobre a gente aprender a ter essa percepção de que as coisas levam tempo. Educação é sobre exemplo e repetição. Sabe a história de repetir 1000 vezes? Todas as mães repetem 1000 vezes porque o nosso cérebro aprende por meio da repetição. Então, existem sim mecanismos, né? A gente pode até fazer uma live depois, gente, sobre isso, sobre a comunicação mindful, né? No Mesen, né, que é o meu método, eu tenho um pilar lá inteiro para ensinar as minhas alunas sobre as conversas que conectam. É lá no final do curso, exatamente, porque a gente precisa entender, mudar muito a nossa mentalidade, a gente precisa desenvolver muito a nossa inteligência emocional antes de aprender a ter essas conversas. Essas conversas, elas ficam muito mais fáceis quando a gente tá com uma presença compassiva com a criança e com a gente, sentindo compaixão pela criança e por nós mesmos, entende? Então, é um pouco disso, né? A Gigi, amei te conhecer, Ana. Também, Gigi, muito grata pela sua participação. A Cris falando que não tem um relacionamento com o pai, que foi muito autoritário. Infelizmente, gente, isso acontece com muitas pessoas. Eu espero de coração que a nossa geração de mães não passe por isso. Deve ser doloroso pra ele, né? Ana, ó. Eu e meus irmãos dizemos que sofremos bullying do meu pai. Me tornei uma adolescente insegura e confesso que precisei de muita terapia pra me ajudar. E, Ana, fico muito feliz que você tenha tido essa possibilidade, essa oportunidade e essa coragem de fazer terapia. Terapia é um recurso maravilhoso e aqui eu trabalho com mindfulness, né? Que é também, a minha proposta é te ajudar a deixar de ser uma mãe reativa, diminuir a sua reatividade consideravelmente praticando mindfulness 10 minutos por dia. Então a gente vai se aprofundar ainda mais nesses temas ao longo dessa semana nas nossas lives e mais ainda na jornada Maternar Sem Estourar. A Bru falando que é muito bom o meu conteúdo, fico muito feliz de poder ser útil. Eu agradeço imensamente a todas vocês pela participação. A gente já vai fechando a nossa live, porque como eu falei, eu tenho uma consulta daqui a pouquinho. E assim, gente, lembrando, né? A mãe mindful, ela se informa, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e a gente se reforma, que é a prática de mindfulness em si, né? A gente precisa desse processo para a gente ter organização emocional para lidar com os muitos desafios de sermos responsáveis pela educação de alguém. E esse alguém a gente ama muito, a gente quer muito que esse projeto dê certo, né? Então é esse o meu compromisso aqui com você. Educadora Tamara Batista, tive pai e mãe narcisistas, luto para não repetir com meu filho. Tamara, sinto muitíssimo. Eu imagino que sua infância tenha sido muito difícil. Receba meu abraço, meu carinho e sigamos juntas, né? Porque aí a gente vai mais longe. Compartilhem também, gente, essa live com outras mães que vocês sintam que podem se beneficiar, tá bom? Com esse conteúdo. Ana, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento. Eu que agradeço, Ana. Você tem sempre estado aqui comigo. Fico muito feliz. A gente vai se falando. Tem um monte de gente nova aqui nessa live, então se vocês ainda não me seguem, me sigam também pra vocês poderem ter sempre acesso a esse conteúdo, tá bom? Todos os dias tem posts novos aqui e a gente também tem feito muitas lives. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e a gente se vê. Muito, muito grata. Até quinta-feira, na nossa próxima live.